Fala, meus amigos, tudo bem? Direto ao assunto, Renato Augusto voltou aos treinamentos neste sábado, depois de passar aí os últimos 4 dias trabalhando apenas a parte física. O Meia apareceu hoje trabalhando com os demais companheiros em campo. Vamos falar também sobre o interesse do Corinthians na busca por laterais. E um jogador que atua no futebol alemão confirmou o interesse do Corinthians na sua contratação. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Doze em Campo, indo direto ao assunto neste sábado, dia 14 de outubro, a gente começa falando aqui sobre a rodada dupla de treinos. Hoje, treino em 2 períodos lá no CT Dr. Joaquim Grava. O Mano Menezes quer intensificar a questão tanto física quanto técnica e tática do Corinthians, já visando o jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira. A partir de amanhã, amanhã os jogadores estão de folga, tá? Só lembrando, amanhã é folga geral para o elenco e se reapresentam já na segunda-feira, aí sim, pensando no jogo de quinta contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Bom, durante esses primeiros 4 dias de data FIFA, o Renato Augusto foi ausência em campo. E a gente tem falado sobre isso, claro que não podemos deixar de falar de um atleta que é considerado o mais importante dentro desse elenco em termos de criação, em termos de diferença na qualidade técnica. O Renato, indiscutivelmente, em forma, em plena atividade, é, sem dúvida nenhuma, o principal jogador na posição do país. Claro que as contusões, claro que as questões físicas têm atrapalhado o Renato Augusto. E nos primeiros 4 dias de data FIFA, o Renato Augusto não apareceu em campo. Gerou até uma certa preocupação, uma certa desconfiança. Será que é uma lesão? Será que a panturrilha voltou a sofrer algum tipo de lesão? O Corinthians informou que não houve nenhuma lesão na panturrilha do Renato Augusto, passou por exames e nada foi apresentado. O que foi falado pelo clube é que o Renato Augusto está seguindo uma programação feita pelo Bruno Maziotti, que é o gerente de saúde e performance do clube, para que o Renato atinja aí a sua melhor condição física. Por isso, a ausência dele nos primeiros 4 dias de treinamento. Hoje, a boa notícia é que o Renato participou normalmente, sem nenhuma limitação em campo. Treinou com os companheiros, participou das atividades, lembrando que hoje 2 períodos, tá? Treinaram pela manhã, treinam no período da tarde também. Isso é uma boa notícia, por quê? Porque o Renato, sem dúvida nenhuma, é o cara que faz a diferença no meio-campo, né, gente? O Renato, sem ele em campo, o Corinthians sofre muito na criação, na armação das jogadas, e o Mano tem trabalhado até possíveis substitutos ali, já testou o Moscardo chegando um pouco mais à frente, não como um substituto do Renato Augusto. Moscardo não tem nem características de um meia de criação. Ele é um jogador que tem um bom passe, pode chegar à frente, pode finalizar, mas não é um jogador com a mesma qualidade técnica de criação que tem o Renato. Juliano não dá para ser titular na equipe do Corinthians, ele tem sido muito criticado, né, por grande parte da torcida, pelo futebol muito abaixo daquilo que se espera. O Rojas, que é o jogador que poderia fazer essa função, está na seleção paraguaia. Aliás, um parênteses aqui com relação a isso, o Rojas não consegue ser titular na seleção paraguaia, que é uma das piores seleções da América do Sul. A seleção paraguaia vive um momento extremamente ruim, né? Consegue ser pior, eu acho, até que a Venezuela, né? Em termos de time, em termos de elenco, e ele não consegue ser titular em uma seleção bastante limitada. No Corinthians, ainda não engrenou, ainda não fez aquilo que se espera, não jogou o futebol que o torcedor imaginava. Ele que chegou com bastante barulho, foi muito badalada a contratação do Matias Rojas, mas está fora desses treinos em função dos compromissos da seleção paraguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Portanto, o Mano tenta, da melhor forma, montar um time, né, eventualmente sem a presença do Renato. O que não deve acontecer contra o Fluminense, tá?
Contra o Fluminense, a tendência é de um time completo, à exceção do zagueiro Lucas Veríssimo, que cumpre suspensão automática e está fora do próximo jogo. Aí fica a dúvida se será o Bruno Mendes, se será o Caetano. O Bruno está na seleção uruguaia, também não tem jogado, também é banco de reservas lá, né? Então, o Corinthians tem sofrido muito por falta de peças de reposição. Falta de peças de reposição. Claro que isso tem atrapalhado bastante o Mano Menezes, que tem cobrado principalmente a aplicação dos jogadores dentro de campo. Então, o Renato, trabalhando em campo normalmente, amanhã terá um dia de descanso, na segunda-feira já volta às atividades normais, e aí sim teremos condições de saber se o Renato está pronto para o jogo contra o Fluminense ou não. Quero saber a sua opinião. Aproveita o espaço aí, comenta que eu quero saber o que você pensa em relação a isso. E falando ainda sobre essa questão de carência no elenco, de falta de reposição, falta de peças, o Corinthians tem sofrido muito com a questão de laterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Lado esquerdo a gente tem ali muitos problemas, né, com o Fábio Santos, já anunciando aí a aposentadoria, o Bidu que não consegue engrenar, pela direita o Fagner que não consegue ter uma sequência, o Fagner tá lento, o Fagner tá pesado, o Fagner não consegue dar uma resposta, o seu substituto tem sido muito trabalhado pelo Mano Menezes, com conversas individuais, com questão de posicionamento. O Mano tem conversado muito com o Rafael Ramos, muito, é importante que se diga isso. O Mano está tentando recuperar alguns jogadores, entre eles o Rafael Ramos, que em tese seria o substituto imediato do Fagner, ele que foi trazido ainda na gestão do Vitor Pereira. Tá? Em cima disso, o Corinthians fez contato e foi confirmado pelo jogador o interesse do clube na contratação do lateral Iago, é um lateral esquerdo de 26 anos, tá? Que joga no Augsburg, da Alemanha. Tá? O próprio atleta confirmou o interesse do Corinthians. Tá? Ele é titular da equipe alemã, né? Titular absoluto do time alemão. Foi especulado nessa temporada 2023 em outros clubes do futebol brasileiro e entre esses clubes o Corinthians demonstrou interesse no atleta para a temporada 2024. O Iago ainda não definiu a sua situação. Ele tem contrato com o Augsburg até o meio da próxima temporada, até junho de 2024. Portanto, logo no início do ano, ele já poderá assinar um pré-contrato aí com outra equipe. Fica aguardando uma investida maior do Corinthians de forma mais oficial. Ele confirmou que tiveram algumas conversas e especulações de clubes brasileiros, entre eles o Corinthians, que demonstrou a vontade de contar com o futebol dele na próxima temporada, tá bom? 26 anos de idade, foi revelado pelo Internacional lá de Porto Alegre, começou a carreira no Monte Azul? Deixa eu só confirmar aqui, acho que é Monte Azul mesmo, no Monte Azul, interior aqui de São Paulo, começou a carreira ali, depois foi para o Internacional, para a equipe de base, subiu para o profissional em 2017 e em 2019 foi vendido para o time alemão por 6 milhões e 500 mil euros. Tá? É um jogador que tem uma certa qualidade, não é um jogador conhecido, confesso para vocês, não o vi jogar, não conheço o atleta, mas as informações apuradas, colhidas, é que é um jogador que tem qualidade. Tá? Pelo Augsburg, ele disputou nessa temporada, cadê aqui? Só para aqui. Ele disputou 4 partidas, né, da Bundesliga, que é a Liga do Futebol Alemão, na temporada 23-24, 7 jogos disputados, ele participou de 4, com 43% apenas como titular. Então, menos da metade dos jogos ele foi titular na equipe, tá? Apesar de, antes dessa temporada atual, ele tem sido titular absoluto lá da equipe. Né? Nesses 7 jogos aí, ele tem oscilado entre entrar nas partidas e começar como titular, mas é um jogador considerado titular pela equipe alemã. Tem 1,81 m de altura, joga tanto ali
mais no miolo mais como lateral esquerdo, mas também pode atuar como zagueiro dependendo da necessidade, e está no clube alemão desde 2019, tá bom? Valor de mercado do Iago, 5 milhões e meio de euros. Valor de mercado, não é o valor pedido pelo clube alemão. Mas lembrando que ele só tem contrato até junho de 2024, e aí sim poderá assinar um pré-contrato aí com qualquer outra equipe, caso o Corinthians avance nas negociações. Quero saber de você, você conhece o Iago, lateral que joga no Augsburg, da Alemanha? O Corinthians está de olho. Quero saber o que você pensa sobre isso. Comenta aí, deixa seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal se você for novo. Obrigado pela companhia e a gente se vê. Abraço, tchau!